Bom dia, irmãos. Que Jesus esteja conosco, nos fortalecendo, nos iluminando em mais um dia de aprendizado do Evangelho. Que tenhamos a fé e a coragem necessárias para seguir adiante nesses ensinamentos, sobretudo colocando em prática no nosso dia, pedindo paz e luz, proteção e fé aos nossos irmãos. Graças a Deus. E hoje o livro é do Inspiração, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, chama-se Diante do Progresso. E ele diz assim, logo no começo: não aguardes o progresso geral para acender a luz em ti mesmo. Faze, antes de tudo, claridade em teu próprio coração, cooperando no erguimento do progresso geral. É comum que a gente espere que o mundo evolua para que a gente evolua também. Mas o que ele diz aqui é que a evolução do mundo, a melhora do mundo que a gente fica esperando, começa por nós mesmos. A gente tem que renovar e colocar esses sentimentos que a gente tanto admira dentro de nós. Caso contrário, o progresso sempre será mais lento, porque a natureza continua progredindo. A gente ouve muito falar em fim do mundo, em que a gente está destruindo o planeta e, de fato, estamos prejudicando ele muito, mas a natureza se regenera muito rápido e vai deixando para trás os elementos dela que estão prejudicando, e nós somos um desses elementos. Então, a nossa preocupação, às vezes, parecendo muito, estou preocupado com o mundo, mas, na verdade, a gente precisa se preocupar com a nossa própria raça, porque é ela que sofre ameaça toda vez que a gente faz alguma coisa contra a natureza, porque a gente, gostando ou não, querendo ou não, nós fazemos parte dela. E ele diz assim: ergue-se o celeiro de pão sobre o concurso da semente humilde. Levanta o lar sob pedras esquecidas e ocultas. Muitos esperam o esplendor do futuro, distraídos da edificação que o presente lhes solicita. E preferem confiar-se à crítica e ao azedume, açoitando verbalmente personalidades e instituições que mal aprendem a conhecer. A gente se perde muito em crítica, em mau humor, em reclamações, sendo que a nossa parte precisa ser feita. Se nós não fizermos nada, nada vai acontecer. E ele fala então da importância do pequeno exemplo. Muitas vezes a gente fala, eu não posso fazer nada porque eu não tenho condições, porque eu não isso, porque eu não aquilo. Mas na verdade, cada um pode dar uma pequena contribuição. Qualquer coisa que nós façamos em prol do nosso próprio progresso e daqueles que estão ao nosso redor, a gente não vai conseguir salvar o mundo sozinho. Nós conseguimos salvar o maior número de pessoas e do nosso planeta se nós estivermos juntos. Mas o junto significa a participação pequena de cada um. É o que a gente pode contribuir, é o que a gente deve fazer. Continua dizendo: lembra-te de que a perfeição do todo jamais se definirá sem o aprimoramento da unidade, e cada um de nós constitui essa unidade viva e consciente, com a responsabilidade de acrisolar-se na precisa sublimação em favor da vida. Então é o pouquinho que a gente contribui que faz a diferença. Como a gente fala, o copo se enche gota a gota, né? Não basta a improvisação de textos legais, a promulgação de decretos da força, o estabelecimento de regimes governamentais ou a transformação dos estados humanos para que o progresso legítimo se estabeleça triunfante. O problema crucial da felicidade mora no homem e somente na criatura pode ser efetivamente resolvido. Quando a gente vê que as coisas estão dando bem para os outros, que as pessoas estão felizes, a gente fica chateado, fala, poxa, por que isso não comigo? É porque essa construção é nossa. Às vezes as pessoas estão felizes com o que elas têm, mas não necessariamente o que elas têm fariam a gente feliz. Então é uma construção individual, lenta, mas a gente precisa aproveitar cada momento disso. Do contrário, ainda que o mundo esteja maravilhoso, se nós não estivermos bem, essa felicidade não se realiza. E ele continua: é por isso que Jesus, centro divino, agindo para a divinização da humanidade, não se perde em cogitações salvacionistas, à base de plataformas simplesmente verbalistas, que patrocinem o evangelho de fora para dentro. Servindo e ensinando até o derradeiro sacrifício, entrega-se à obra regeneradora de coração para coração, exaltando a importância da individualidade no aperfeiçoamento comum.
E é importante a gente frisar que a individualidade não significa o egoísmo, porque aí a gente quer impor os nossos pensamentos, a nossa individualidade. E não é isso que ele quis dizer. Ele fala que para integrar o evangelho, nós precisamos entender o valor da nossa individualidade. Se nós não formos praticantes, se nós não estivermos participando, não estivermos nos conhecendo, sabendo aonde podemos ajudar, fazendo a nossa parte, a obra não se realiza. Muitas vezes a gente espera grandes palestrantes, grandes movimentações da parte espiritual, grandes exemplos para que as pessoas se deslumbrem e comecem a adorar Jesus, mas essas construções não se firmam, elas são castelos de areia que caem, porque grandes pessoas, que a gente julga grandes, fazem grandes movimentos, mas é como uma onda gigante, ela vai lá no alto, mas ela se desfaz, enquanto que aquela maré constante de pequenas ondas é o que vai fazendo a gente mudar, é o que vai fazendo a gente melhorar. E aqui ele fala de Jesus que sanava feridas de um leproso, reerguia um paralítico, recolhia uma criança desamparada, mais além acolhia um doente ao desabrigo. E de alma em alma, sem exércitos e sem tronos, sem éditos e sem espadas, estabelece entre os homens o império do amor, que, iniciado há quase 20 séculos, continua avançando na direção do porvir. E quando a gente lembra de Jesus, a gente fica, nossa, mas o ensinamento dele é tão maravilhoso, ele fez tantas coisas espetaculares, mas ele fez coisas muito simples. É que é nessa simplicidade de ajudar um desamparado, mulheres, aquelas pessoas que na época estavam sofrendo muito, talvez naquela época as pessoas achassem pouca coisa, não era muito relevante, porque inclusive quem seguiu ele até o final foram as pessoas que mais necessitavam. Mas essa semente, ela foi plantada e foi se multiplicando naquela época e até hoje, porque o simples é o que faz a mudança. Grandes espetáculos não mudam muito, mas o exemplo diário, sim. E termina dizendo: não exijas que a terra se transforme para o bem, para que o teu espírito se renove para a vitória da luz. Porque enquanto alguém estiver ausente do bem e da luz, padecerá o mundo as chagas da treva e os espinheiros do mal. Então, para que a gente possa fazer a mudança que a gente espera do mundo, e nós estamos vivendo sim no período de regeneração do mundo, mas a gente está esperando aí grandes, né? Jesus vindo na sua carruagem, salvando a todos. Essa mudança não vai se dar por espetáculos, mas pela mudança de cada um de nós. O evangelho já se propaga no planeta inteiro, interpretado de maneiras diferentes, cada um a seu modo, mas ele já é conhecido na grande maioria do planeta. E nosso trabalho é continuar essa divulgação de pequenininho nos nossos pequenos ambientes. Às vezes a gente fica chateado, poxa, eu queria uma plateia gigante, mas às vezes nós não estamos preparados para essa plateia gigante e talvez porque nós ainda não nos modificamos, não melhoramos, não exemplificamos o Evangelho a ponto de receber em tendências maiores. Então, façamos o nosso pouco muito bem feito, o que a gente puder na divulgação do Evangelho, sobretudo vivendo esses ensinamentos, e a partir daí, cada um fazendo a sua parte, cada um mudando um pouquinho que consegue, porque o que é bom a gente já conhece, já sabe como é que funciona, já sabe o que é bom do Evangelho, aí aos poucos nós vamos estabelecer esse mundo de regeneração e torcer para que a gente esteja nele, né? Muita paz a todos. E a gente faz as nossas vibrações, elevando os nossos pensamentos com muita luz e com muita fé, iluminando o nosso planeta Terra, o nosso Brasil, os nossos conterrâneos, nosso governo, nosso povo, para que não falte saúde, educação, trabalho, dignidade para todos. Vibramos muita paz e luz pelos nossos companheirinhos doentes, por aqueles que se perderam nos vícios, que se encontram nos presídios, abandonados nas ruas, todos eles recebam o nosso fraterno abraço de esperança e de paz.
que possamos seguir nos nossos pensamentos até os nossos lares, abençoando cada um que lá estiver, que possamos nos erguer em pensamentos de saúde e paz, oferecendo vibrações de equilíbrio e de luz para nossos irmãozinhos que se encontram doentes. E deixamos uma vibração em branco com muita luz e com muita paz para ser levada aonde for mais necessário. Graças a Deus. E nesse momento agradecemos a presença de Deus, de Jesus no nosso lar, nos nossos corações, dos nossos irmãos que nos intuem e nos fortalecem para que tenhamos uma semana de muita paz, de muita luz, de equilíbrio e de fé. Que as palavras do Evangelho possam modificar primeiro a nós, para que possamos elevando o nosso pensamento com muita paz e com muita luz. Graças a Deus.